Bem-vindos a mais um módulo, mais uma aula de História da Cultura e das Artes. Vamos iniciar o nosso módulo 10. E começam por perguntar, mas professora, mas porquê colocou estas cores berrantes, esta mistura de cores? Bom, se vocês estão a ver este vídeo é porque provavelmente estão a chegar ao fim do vosso percurso da História da Cultura e das Artes. E por que não dar um toque de alegria, com um bocadinho de esperança, o verde da esperança, do que vem a seguir, mas também com o vermelho, não só da paixão pela arte e pela cultura que vocês provavelmente desenvolveram, mas também com um bocadinho de sangue, lágrimas e suor do esforço que vocês tiveram para chegar até aqui. E portanto essas cores que acho que vale a pena explanar aqui nestas aulas, esse fim de percurso com muita alegria. Estamos a iniciar a nossa cultura do espaço virtual. Alguns pontos importantes sobre a cultura do espaço virtual. Bem, nos anos 60 até à atualidade, vamos falar um bocadinho do mundo global, vamos falar do espaço virtual, comunicação em linha, aculturação, internet e consumo, a questão do consumir para ser, que se calhar isto já vos diz muito, para além da internet claramente vos diz, a questão da autobiografia que também é muito interessante, já vamos ver a que propósito é que isto também importa para este módulo, e a chegada do homem à Lua. E é exatamente com a chegada do homem à Lua que eu vou iniciar. Isto é o contexto, digamos assim, histórico, o contexto de acontecimentos que vai dar asa aos nossos, desde os anos 60 do século XX até à dita atualidade, que é assim um bocadinho limitativa, tendo em conta que já estamos na década de 20 do século XXI, mas que mesmo assim já dá algumas ideias para perceberem melhor o porquê do que está a ser produzido agora. A chegada do homem à Lua foi em 1969, no dia 21 de julho, pelas 21 horas 17 minutos e 40 segundos, hora de Lisboa. E temos Neil Armstrong e Buzz Aldrin a descerem do módulo lunar Eagle e pisarem a Lua. Bom, temos aqui o dia do lançamento, a fotografia do lançamento a 16 de julho de 1969. Portanto, temos no fundo, o que os levou até à Lua foi o Apollo 11, mas o que os colocou em órbita foi o Saturno V, não é? O módulo, esta parte aqui, este módulo grande, que os permitiu sair da nossa atmosfera. Temos então estas primeiras fotografias deste Eagle, da qual eles desceram, e o Apollo 11, que ficou o nosso terceiro astronauta, muito pouco falado, que é o Michael Collins, que ficou em órbita no Apollo 11. Não esquecer o nosso terceiro. Deixo fazer aqui as fotografias. O Neil do lado esquerdo, o Buzz do lado direito e a meio o Michael Collins. No fundo, uma fotografia que também tem algum significado, e para nós das artes a questão da fotografia também é estudada. Por exemplo, o facto de ele estar a meio, exatamente porque foi ele que deu o apoio e que permitiu que eles estivessem a explorar a Lua. Portanto, ele foi a base, no fundo, que uniu esta missão. Apesar de não ser muito falado, de facto é esse um pouco o significado desta fotografia. Todas estas fotografias têm uma ordem e uma justificação para colocar as nossas figuras. Passar aqui um bocadinho de um vídeo do lançamento. Essa parte aqui já é a aterrarem na Lua. Esta vai ser a parte muito importante e que é muito conhecida de uma das frases de Neil Armstrong, já vamos ver.
Portanto, foi aquela frase, não é? Um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Isto já são eles, pronto, a divertirem-se, a fazerem a sua missão, não é? De recolha. Isto é a chegada então do Apolo 11 à Terra, de volta com os nossos astronautas. O que eu vos queria também colocar aqui em questão é, estamos num período, se vocês se lembrarem no módulo anterior, a questão das guerras, e também permaneceu um pouco a situação de Guerra Fria. Portanto, havia uma grande corrida também, não só a nível da Terra, mas fora da Terra, por exemplo, chegar à Lua, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E os Estados Unidos, apesar da União Soviética ter sido a primeira a colocar um ser vivo em órbita e outras questões de desenvolvimento, de facto, o primeiro que chegou à Lua foram os americanos, com a NASA. Portanto, há esta corrida que permanece e não sei se ainda sentem hoje, há um bocadinho menos, porque a força dos Estados Unidos, por mais que as coisas tenham acontecido mais contemporâneas, não é? Que nos são mais contemporâneas aos nossos dias, ainda mais colocam em questão essa hegemonia americana, não é? Que temos estado a ver desde o módulo anterior, mas ainda assim a questão do homem já não se limitar ao próprio planeta Terra, mas a explorar outros espaços, também se vai refletir na arte. E todos estes avanços tecnológicos e culturais, isto tudo muda a humanidade. E de facto o homem ter ido à Lua foi um dos maiores marcos da humanidade, mais recentes, e portanto daí contextualizar, para mim, a meu ver, como o grande início de acontecimento que marca o nosso módulo. Uma questão interessante é Buzz Aldrin e Buzz Lightyear. Portanto, Buzz Aldrin mudou o seu nome, se não estou em erro, em 1983, 85. Ele chamava-se Edwin, Edwin, e mudou para Buzz. E a Disney, como homenagem ao próprio Buzz Aldrin, deu o nome de Buzz Lightyear à sua personagem que vocês conhecem do Toy Story da Disney. Portanto, é uma curiosidade, de facto vem do astronauta e é inspirado nele que foi criada este personagem, que não deixa de ser também arte, portanto, criação na parte do cinema, para aqueles que são mais aficionados pelo cinema. Portanto, dar um bocadinho de contexto de acordo com o vosso programa e com o vosso manual, principalmente. Os anos 60 do século XX, o mundo ainda se dividia em dois blocos, cá está, esta questão dos Estados Unidos e o comunismo soviético, a União Soviética, e a falência nos anos 80, com Gorbachev no governo soviético, iria deixar então os Estados Unidos isolados na sua hegemonia política e económica no mundo, esta questão que já temos vindo a falar, a qual se chama um pouco a Guerra Fria. Portanto, há aqui uns desenvolvimentos nestas décadas em relação a estas duas hegemonias. Também nestes anos 60, um movimento de colonização iniciado com força no pós-Segunda Guerra Mundial e que só viria a terminar na década de 70 com a independência das colónias portuguesas em África. Portanto, isto já é uma história que nos diz mais respeito a nós. Deixei aqui alguns mapas das ex-colónias, não é? Outros utilizam o termo ultramarino, não é? Ultramar, para além do mar. E um helicóptero, por exemplo, da Força Aérea Portuguesa lá nas colónias. Foi uma guerra que se arrastou e provavelmente vocês têm familiares a quais vos podem contar bem essas histórias da questão da guerra das colónias e que felizmente já terminou e muito bem com a independência destes países. Portanto, estes países nascidos no terceiro mundo, não só estes, mas também as colónias dos holandeses, dos franceses, dos ingleses, não é? O nosso país tinha algumas, mas o resto da África pertenceu a muitos outros países, como colónias, e todos estes países que nasceram continuam hoje com os graves déficits de desenvolvimento económico e cultural. E, portanto, isso vai se repercutir um bocadinho na arte, e daí o nosso programa, para além de ser sempre ocidentalizado e europeizado por sermos Portugal, não é? Mesmo assim continuam e deixam sempre de lado a arte africana ou até a arte asiática, porque essas já consideram muito longe, mas ainda assim não deixa de existir várias relações e influências, como já também vimos no módulo anterior. Depois temos também diferentes étnicos, é mais étnico, étnico-culturais ou religiosos que geram mal-estar e conflito, pondo em causa a segurança internacional através do terrorismo, um dos maiores flagelos do mundo contemporâneo. Aqui eu deixei o atentado do 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas de Nova Iorque, nos Estados Unidos. É um tema que já não vos diz nada, mas que, por exemplo, a mim ainda me diz, eu ainda vi
em direto, ainda vi em direto estes acontecimentos em 2001, apesar de ser bastante nova, lembro-me perfeitamente, foi um dia bastante chocante, não se percebeu o que é que estava a acontecer e o caos, não é? E este terrorismo que permanece, e depois atentados que já houve, por exemplo, em Madrid, em Paris, de Estados mais como o Estado Islâmico, por exemplo, de Estados extremistas, digamos assim, que querem impor à força ou que querem massacrar o Ocidente, com a questão legítima de que o Ocidente já os massacrou e, portanto, que não lhes diz respeito, como, por exemplo, a questão penso que traga aqui mais à frente a questão do bombardeamento democrático dos Estados Unidos a certos países, a imposição da democracia ocidentalizada a países que se calhar não faz muito sentido, não é? Digo eu, não sou de política, mas deixo essa questão no ar, como temos visto mais recentemente, talvez aí já vos diz respeito mais o Estado Islâmico propriamente do que estes atentados. Mas passando essas questões à frente, o terrorismo, que é uma realidade nossa, da nossa vivência, da nossa atualidade. Portanto, na década de 60, o enriquecimento económico e a industrialização entrou numa nova etapa de evolução. Nos últimos tempos, os progressos e descobertas na engenharia eletrónica, informática, da comunicação, as biotecnologias, como por exemplo ainda mais as vacinas, causaram verdadeiras revoluções nos conceitos e modos de vida na humanidade. Nunca uma época a vida cotidiana esteve tão dependente da tecnologia. Portanto, temos aqui várias questões. A primeira é das comunicações, etc., e as biotecnologias, por exemplo, esta questão do vírus, da pandemia, claro que não está contemplado no vosso manual, provavelmente irá estar no próximo ou no outro ano. Esta questão, como é que isto afetou a produção também de arte e como é que isto afetou a nossa vida cotidiana, provavelmente estará implicado numa próxima edição, mas a questão da tecnologia é o que mais se impõe à nossa atualidade. Portanto, nunca tivemos tão ligados. Neste momento vocês estão a ver este vídeo, estamos a usar comunicações e tecnologias. Eu usei tecnologia para fazer, portanto, eletrónica, informática e tudo mais, e estamos bastante dependentes e a nossa liberdade e contemporaneidade depende dela. Portanto, encaminhamos-nos para um mundo global, a propósito de tudo isto, não é? Desta informática, destas comunicações e tecnologia, para um mundo global, que no fundo se torna uma aldeia global. Uma aldeia porque começamos, vamos ver as questões culturais e os costumes, que há o receio, por exemplo, da questão da globalização, que é ficarmos todos com a mesma cultura monótona e padronizada. Esta questão da globalização já é falada há décadas. E, de facto, apesar de termos mais questões em comum nesta questão do mundo, da aldeia global, por exemplo, estarmos mais uniformizados, principalmente aqueles que passam muito tempo na internet, se calhar mais uniformizados, mas o que é facto é que não temos perdido muito as questões culturais. O fenómeno de globalização só se tornou possível com o desenvolvimento dos transportes e o progresso eletrónico, informático e cibernético. E, portanto, deixo-vos aqui duas imagens interessantes. Do lado esquerdo, a primeira é um esquema das principais rotas marítimas mundiais, e isto é as questões de comércio, que ainda permanecem, muito semelhantes, vocês colocarem já as rotas do século XVI e XVII, sempre acabaram por permanecer as mesmas, tirando aqui no Suez e no Panamá, que já se faz uma travessia muito mais rápida. Por outro lado, deixar-vos aqui as principais rotas aéreas, que correspondem mais ou menos às mesmas, vocês virem onde estão mais. São as rotas comerciais aéreas também, muito importantes para a nossa vivência e contemporaneidade, e assim se troca muito mais rápido tudo, até o próprio vírus, como foi possível perceber, não é? As questões da aculturação são muito interessantes e cada vez são mais debatidas. Há a aculturação, há a apropriação cultural, há a assimilação cultural e há a cultura do cancelamento. E, portanto, todas estas questões são interessantes. As três últimas ainda estão a ser bastante discutidas, pelo que o vosso manual ainda permanece só pela aculturação, que se relaciona com a globalização da economia e massificação das tecnologias. Portanto, a aculturação, no fundo, são comunicação, influência e absorção de outras culturas. Não quer dizer que vão tapar ou aniquilar a outra, mas que se tocam. Por exemplo, um indígena a beber Coca-Cola. Portanto, isto é uma questão de aculturação em que se tocam, em que se cruzam, uma espécie de campo expandido cultural, em que podemos todos partilhar e influenciar-nos, mas que mesmo assim não perdemos as nossas raízes. O indígena não deixa de ser indígena porque bebe Coca-Cola. Parece-me, mas isso deixo para antropólogos. A internet é outra questão interessante.
é dos últimos produtos da invenção humana e dos fatores que provocaram mais mudanças no comportamento e na forma como encaramos o mundo. Portanto, a internet, tal como vocês a estão a usar neste momento para ver este vídeo, é essencial neste momento para a nossa vivência. E deixo-vos uma imagem interessante em que toda a nossa vida se gera à volta de internet e de redes e de comunicações. E outro muito interessante são os cabos submarinos, que foram os primeiros que permitiram, e já vamos ver, que permitiram este funcionamento da internet, que primeiro foi nos Estados Unidos, depois foi com ligação à Europa. E Portugal tem alguns dos cabos submarinos também que permitem esta comunicação. Para vos contextualizar um bocadinho, a internet nasceu nos anos 60, eu sei que já são gerações que não vos diz respeito, que não vos diz nada a invenção, ou que não se tratam da invenção, porque já existe desde sempre a vossa perspectiva da internet, mas de facto ela surgiu nos anos 60 do século XX, e foi a partir de projetos de defesa militar americanos durante a Guerra Fria. Esta Guerra Fria que tanto eu falo, entre os dois blocos, não é? A União Soviética, portanto Rússia, digamos assim, Rússia, que vos é mais contemporâneo, e os Estados Unidos. E, por exemplo, esta nos anos 80 se expandiu à Europa, mas antes disso temos o ARPANET, que é esta primeira imagem aqui, que de facto a internet surgiu para comunicar estes pontos nos Estados Unidos. E só nos anos 80 é que se expandiu à Europa. E por fim, como temos hoje. E então estava criada este TCP/IP, que é o termo que vocês utilizam mais, em 1983, tal como a conhecemos hoje. Eu ainda sou do tempo realmente do dial progress, fazia um barulho para se ligar à internet. Hoje já, felizmente, não precisamos dessa espera. A generalização do uso da internet foi a partir de 1996, com a globalização. Então, com a internet foi a explosão total de globalização e a troca de informação, não é? Estavam ultrapassadas as distâncias físicas e as fronteiras geográficas e culturais. E foi também um fator de democratização do conhecimento e informação, com processos de intervenção mais generalizados. O que é que isto quer dizer? A partir da internet conseguimos mais rapidamente perceber o que é que estava a acontecer do outro lado do mundo, e ainda hoje nós o fazemos e o consultamos, e que permitiu esta democratização do conhecimento, tal como eu estou a fazer aqui neste momento, ao gravar este vídeo, a colocá-lo na internet. E se não fosse realmente a internet, ainda estaríamos muito por caminhar a nível de comunicação e desenvolvimento do conhecimento. Outro tema muito interessante que trago para contextualizar este módulo é o consumo, consumir para ser. E deixo-vos aqui uma obra de Duane Hanson, que é uma senhora com um carrinho de supermercado, com alguns excessos, mas são bens de consumo, já vamos ver essas questões. Então o consumo e o consumismo, que é outro termo que vamos usar. O consumo, vamos separar primeiro, o consumo consiste na utilização dos rendimentos na compra de bens e serviços, portanto, trabalhamos, ganhamos o nosso salário e adquirimos bens, e o consumismo é esse consumo, mas exagerado, para além do que é necessário. Portanto, um pouco a ideia que Hanson nos traz com a repetição de várias garrafas, vários mesmos pacotes da mesma coisa, portanto, o excesso de consumismo, e depois o facto dela estar. Há aqui outras questões iconográficas que depois iremos analisar certamente em aula, sobre a própria figura da mulher. Mas esta questão do consumo, o mundo torna-se um supermercado de resposta aos caprichos, é esta a questão dos caprichos, para além do que é necessário, o nosso capricho, o nosso desejo, e que se calhar não precisamos, provavelmente não precisamos, daí ser um capricho. Estes novos conceitos de bens, bem-estar imprescindíveis, ter e mostrar. E esta questão do mostrar, que é muito recorrente hoje em dia, a questão do mostrar, não ter, mas mostrar, que está relacionada com este consumismo desenfreado, que é obra da globalização. Portanto, destas questões temos estado a ver. Este consumir para ser é um tema muito interessante, provavelmente vocês já o abordaram noutras disciplinas, como cidadania ou integração. São multinacionais com cativantes marcas, modas e publicidades que provocam o consumidor, fazendo com que sinta a necessidade de se identificar com os novos objetos e comprar esses novos objetos. O poder de consumo passou a definir ricos e pobres. Portanto, tenho aqui uma imagem da diferença entre consumo e consumismo. Portanto, consumir este mundo inteiro, querer ter o mundo, não é? Quando não se precisa dele. E o nosso cérebro muito influenciado, esta imagem de cima esta ilustração é muito interessante, sobre as grandes marcas sempre com publicidade e com questões da cultura visual muito implícitas e não tão explícitas, sobre a imposição e a alienação para depois adquirirmos estes bens. É muito interessante esta ilustração, da qual nós estamos permanentemente a sofrer. Penso que seja o último dos penúltimos, o último é o Dolly, o penúltimo ponto que vos trago é a autobiografia.
Não é que a autobiografia não existisse, a autobiografia já existia. A importância da autobiografia foi o aumento exponencial que começou na produção de autobiografias neste período. E isto é interessante. Primeiro vou-vos definir, a autobiografia surge como um olhar para trás, como uma reflexão crítica, que procura terminar o ponto em que nos encontramos para de seguida edificar uma base sobre a qual se continua a construção, servindo de trampolim para prosseguir ou decatar-se. Depois trago-vos duas definições interessantes. A primeira é de Fernando Pessoa, o nosso Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, chega a fingir que é a dor que devera gente. Portanto, ele estava uma autopsicografia, dizem psicológico, grafia, não é uma escrita, uma autobiografia, mas psicológica, do próprio Pessoa, e é muito interessante que ele falar destas questões, chega a fingir que é a dor que sente. Isto é muito relacionado com as artes, e portanto vale a pena refletir sobre isso. A outra é a importância da autobiografia, é dar-nos uma primeira mão, uma visão da vida da pessoa e permitir-nos um melhor entendimento das experiências que a marcaram. E este aqui é o ponto mais interessante, é que muitas vezes nós procuramos autobiografias de pessoas para compreendermos como é que elas chegaram até ali, por o que é que elas passaram e quais foram as decisões e o pensamento por trás para chegarem e realizarem aquele caminho. Isso é a parte mais interessante das autobiografias e que as pessoas procuram, e o facto de termos muitas autobiografias também permite um grande registro a nível da história da humanidade, e portanto esta questão da autobiografia é interessante e vamos certamente fazer um exercício sobre a autobiografia. O último ponto é a clonagem, e eu daí trazer-vos a obra da Dolly, que a Dolly é esta ovelha adulta que foi clonada na Escócia em 1997. Esta é uma obra de Steve Reich com Beryl Carrot, é mais conhecida pelo Steve Reich, a música. O vídeo é sui generis, já vamos ver. É uma obra de Three Tales, composta de 3 contos, Heidenberg, Bikini e Dolly. Nós vamos ver um bocadinho da última. É inspirada em 3 acontecimentos do século XX, abordam a problemática da expansão tecnológica no ambiente e na vida do homem. Portanto, Heidenberg foi o grande transporte aéreo que caiu, que houve um desastre com o Heidenberg, mas o último é o que nos interessa mais, que eu vou passar aqui um bocadinho e depois vamos já falar. Portanto, este é o robô da Dolly. Process is as follows. Process is they removed the nucleus from an egg. No genes in it at all. Take out that DNA. Here is the script. Copies. Copies and copies, copies, copies and copies, copies and copies, these things competed in the private state. Portanto, para vos resumir, claro que nós vamos ver isto presencialmente completo, é a questão da vida, a questão da tecnologia, a Dolly que aparece aqui. Portanto, é uma ópera, vamos resumir, é uma ópera sobre as questões da vida e da tecnologia e essas implicações. E as implicações da clonagem, o que é que isso quer dizer? Qual é o ponto que se vai seguir? Hoje em dia a clonagem já não é tão discutida, o que temos discutido mais é a inteligência artificial, por exemplo, o que também nos tem preocupado bastante. O vosso programa ainda não contempla, mas são temas interessantes. Resumindo assim e encerrando,
Começámos com o homem a chegar à Lua e acabamos com a clonagem, em termos de contexto. Foi a aula que vos trouxe para a nossa primeira aula de módulo 10. Espero que tenha sido útil esta síntese e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com o nosso módulo 10, História da Cultura e das Artes. Parabéns por terem chegado até aqui, mais uma vez. Vamos falar um bocadinho de arte enquanto processo. Dando-vos a ressalva, o aviso, ou a informação, como queiram chamar, que estes títulos destes vídeos no módulo 10 já não se designam como pintura, escultura, mas vão ter outros títulos, como, por exemplo, a arte enquanto processo, e o outro talvez se vá designar campo expandido, para ficar mais abrangente, porque de facto estes terrenos que nós estamos a caminhar ao longo da segunda metade do século XX já não se podem muitas vezes designar como pintura e escultura. Isto, claro que é discutível, mas claramente o vosso manual também está de acordo com estas questões, daí também não referir estes capítulos como pintura, não é? E dar títulos mais abrangentes como a arte enquanto processo. E, portanto, acho que é correto da parte deles, é uma boa interpretação, pois estamos a ir por terrenos híbridos e vocês já vão ver. Algumas questões que pertencem mais aos campos escultóricos, portanto, de espaço de questões tridimensionais e outras questões, digamos assim, tendo em conta os módulos e as aprendizagens que vocês têm vindo a ter até aqui, a vossa concepção de pintura e de escultura, vamos respeitá-la, vamos permanecer, e assim vos digo que questões mais da escultura ficarão para outro vídeo, como vos darei de exemplo, que também terá arte conceptual, ou land art, ou body art, ou outro tipo de questões também serão abordadas, poderão mesmo ser repetidas, ok? Portanto, para vos contextualizar ao longo desses conteúdos. Vamos então iniciar. Materialização da vida é o primeiro ponto, assim, de abertura destas questões da arte enquanto processo. A partir dos anos 60, estamos sempre um bocado nos anos 60, porque de facto foram anos 60, anos de grande desenvolvimento, a chegada do homem à Lua e tudo mais, portanto aconteceu muita coisa, Guerra Fria, estamos num grande contexto de... Cada vez acontecem mais coisas, não é? Quanto mais caminhamos para a nossa contemporaneidade, mais acontecimentos há, e claro, que nos são cada vez mais familiares, como já tivemos a ver noutro vídeo. Portanto, dos anos 60 do século XX, a arte muda radicalmente na forma e no pensamento. Saímos do abstracionismo do módulo passado para nos virarmos para a vida real e os acontecimentos do cotidiano, numa sociedade dominada pelo consumo. A arte surge como um reflexo das novas formas de relacionamento social. Portanto, algumas destas questões, se calhar, ainda vos são familiares ou vocês já pensaram sobre elas, mais direcionada às redes sociais, que também ainda não está muito contemplado, ou não está contemplado, mas certamente irá ser contemplado para umas próximas edições da História da Cultura e das Artes, e esta questão do relacionamento social, mais a questão da pandemia e esta questão do relacionamento social. Portanto, tudo isto certamente irá ser explanado numa nova edição do vosso manual, mas por agora vamos nos manter, pois é isto que sairá nos próximos exames, certamente. Temos aqui uma obra que é Na Plateia, de Peter Blake. Ainda estamos aqui no final da década de 50 para a transição de 60. Realmente Peter Blake foi assim dos primeiros a introduzir estas questões, ainda vindo com influências anteriores que tivemos a ver dos movimentos, principalmente do abstracionismo, como está aqui, para este questionamento do que é o mundo hoje e o que é que irá ser a seguir. A pop art é um dos primeiros movimentos, surge também ainda na década de 50, e utiliza linguagem figurativa, símbolos e objetos próprios da cidade e do cotidiano. A temática estava ligada à cultura popular, ainda hoje está, muitos artistas ainda desenvolvem a pop art, à cultura popular, daí o nome, popular art, mas pop art ficou assim o nome, imagens de banda desenhada, revistas, jornais, fotografias, cinema e televisão. Eu deixo-vos aqui dos grandes nomes da pop art, que é o Roy Lichtenstein, que tem estas figuras de banda desenhada com questões do social. Portanto, I don't care, I'd rather sing than call Brad for help.
Isto também, esta obra é interessante porque tem as questões da mulher, não só do relacionamento, mas da própria mulher e emancipação da mulher, que Roy traz para aqui explanada nesta obra. Vamos continuar com as influências do dadaísmo e do surrealismo nesta nossa pop art, que também explorou temáticas dos objetos de consumo. Andy Warhol foi o que mais explorou, desde a Coca-Cola, por exemplo, a coisas mais simples até como bananas, mas a Marilyn Monroe, que era uma figura grande do cinema, por várias questões, e que Andy Warhol também a colocou, e tem esta questão. Temos umas cores, se calhar, até ainda muito do dadaísmo, claro, estas questões, mas o que é interessante é esta multiplicação de imagens características do industrialismo, exatamente. Esta industrialização, a globalização, a massificação, fazer em massa, que Andy Warhol critica e coloca nas suas obras nesta forma de repetição de imagens. É muito comum em Andy Warhol este tipo de abordagem. Temos o David Hockney, que é uma figura muito interessante, mais ligada ainda da vertente do surrealismo, das questões do surreal, do pensamento, que é, por exemplo, a figura a ver-se ela própria dentro de uma piscina. Hockney é um pintor muito interessante, que fica sempre um bocadinho por abordar. Optical Art, ou mais conhecida como Op Art, sempre com os diminutivos, não é? A abreviatura da Optical Art. Utiliza a ilusão de ótica do movimento, ou seja, o cinetismo, e isso faz uma substituição da beleza natural por uma beleza artificial. É isso mesmo que estamos aqui, com o Victor Vasarely, eu tenho sempre dificuldades em dizer o nome. Esta ilusão de ótica desta pintura, e reparem como os medium, não é? Os mídia utilizados ainda são bastante clássicos, digamos assim. Temos um acrílico sobre tela, não é? Podíamos ter um óleo sobre tela. E vamos ver vários óleos sobre tela ainda nesta aula. Não deixa de ser interessante, ainda muito agarrados, não é? À tela. É interessante, que depois só se vai romper no campo expandido, que será outra aula. A arte-acontecimento é o início da performance e do happening, que nós vamos ver a seguir. Surge ainda também na década de 50, as formas de características com características efêmeras, portanto, que acabam ali, e nós vamos ver isso. Refletem o futurismo, o dadaísmo e o surrealismo, mas também a action painting, influências de, por exemplo, o Pollock, Jackson Pollock, e o informalismo. Há outras questões formais da forma, não é? Como estamos a ver. Vão ser os princípios básicos da performance, happening e body art. Portanto, o que vos trago aqui é uma primeira performance pública, um happening, de John Cage. Isto é uma reinterpretação. Desculpem, isto é uma reinterpretação. Portanto, a primeira, a original, não foi gravada, mas vamos ver agora. Eu não vou passar tudo, são 4 minutos e 33, que é assim que também se intitula a obra. Mas em aula irei-vos passar o vídeo todo. John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Mox. Portanto, como calculam, foram 4 minutos e 33 em que não se tocou música, aquilo que se esperava que acontecesse. E esta foi, imaginem, as pessoas chegarem a verem uma performance e ser esta a performance. Portanto, eu aconselho-vos a ver o vídeo, vou deixar o link para verem o vídeo na totalidade e perceberem esta performance de John Cage. Muito interessante. De continuações, temos o Merce Cunningham, que é uma figura interessante. Conta-se que muitas vezes os bailarinos não sabiam a música antes, e portanto
literalmente tinham que improvisar. E isso é que é interessante. A diferença entre performance e happening, para que apontem já, é que performance ela pode ser repetida, pode ser repercutida, reproduzível, mas o happening não. O happening aconteceu, acabou. Não pode voltar a ser repetido, está bem? Portanto, outro artista então dos happenings é o Cunningham. Tu não estás necessariamente no teu melhor, mas no mais humano. Portanto, estas questões do humano são interessantes. E pronto, aqui está um bocadinho no excerto, porque como calculam, os happenings, como eu disse, não poderiam ser reproduzíveis e de facto é muito difícil encontrar gravações e exemplos destes happenings para vos mostrar. De facto é difícil e ficam aqui alguns excertos, porque não era mesmo esse o objetivo, não era estarmos agora aqui a ver como estamos, era suposto irmos ao happening, ele acontecer, nós observarmos, irmos embora e ele não voltar a ser realizado em mais sítio nenhum. Porque se voltassem a realizá-lo em mais sítio algum, portanto, realizavam em Lisboa e para a semana eu ia a Paris fazer o mesmo, já passava a ser uma performance e não um happening. Ainda sobre os happenings, à semelhança dos ready-made, temos as obras do Capro, que é este autor. É uma ação descontextualizada. O texto está muito curtinho aqui. Tomando a dimensão de um ritual que reaviva a função mágica da arte, aquela questão da pré-história, eu sei que vocês não deram, mas que existe muito sobre a questão mágica, ou ritualística, como também já vimos em alguns módulos que isso acontece, perdida com a industrialização e a civilização tecnológica, porque de facto a massificação e tudo ser imediato, a arte deixou de ser apreciada, digamos assim, e há uma crítica destes autores a essas questões, nomeadamente um discípulo de John Cage, aquele primeiro que vimos sobre a reinterpretação ao piano, que não acontece nada durante 4 minutos e 33, temos o Capro, que retira objetos de ready-made, descontextualiza-os, e as pessoas andam por lá, que é esta fotografia. Portanto, exploram aquele cenário e andam pelo espaço e exploram esse espaço. Depois é retirado e acabou. Portanto, é um happening. Temos também um grupo muito interessante japonês, o grupo Gutai, que significa concreto. Foi criado ainda também na década de 50, e nomeadamente em 54, e as ações representavam o horror da guerra e as experiências de Hiroshima e Nagasaki, portanto o bombardeamento que houve de Hiroshima e Nagasaki. Este é o Iriguchi, que é a entrada, e é um happening que é sobre uma folha dourada e a pessoa atravessa e acabou, como vamos ver. Portanto, as pessoas estão a assistir, vão para lá assistir, e este é o acontecimento. Portanto, esta questão dos horrores da guerra, que estão explanados pelo rasgar, pela entrada, por esta questão da violência, é muito interessante, mas como viram, foi e acabou. E a obra pode permanecer ali. O happening já foi, o objeto poderá ficar ainda em exposição há algum tempo, se o espaço assim decidir. O que é facto é que as pessoas que vão visitar o Folha Rasgada, como temos aqui, esta entrada rasgada, já só vão ver isto, já não vão ver propriamente o acontecimento. Daí o termo também arte-acontecimento.
Vamos continuar com a questão da performance, para não estarmos só no happening, mas a performance, portanto, aquilo que é reproduzível, enquanto atividade artística que se pode confundir então com o happening, que se esgota a si próprio no ato de se fazer. E, portanto, vamos ver aqui. Em aula presencial vamos ver este vídeo completo. O que é interessante em Baez é, neste autor, na Joseph Baez, é que ele relaciona a sua própria vida pessoal com a artística e mistura. E, portanto, este é um destes protagonistas do environment, como se diz, os ambientes. E esses ambientes, a recriação de ambientes que ele explora nas suas obras. Depois vamos ver o vídeo também presencial. Outra vanguarda muito interessante, que é a body art, a utilização do corpo. Portanto, são ações de curta duração e rápido desgaste. Não é? Influências da arte acontecimento, o happening e da performance. Portanto, tudo o que tivemos a ver aqui, a body art vai utilizar. Aqui, o corpo é o protagonista e utilizado como principal meio de expressão. Temos as antropometrias de Yves Klein. Yves Klein é dos principais da body art, é assim, a grande referência, até no vosso manual é dos mais exemplificados, até tanto na própria performance da produção da obra, como a obra final. Porque Yves Klein tem esta questão, que é a performance em si da criação da obra pelas mulheres, já vamos ver um exemplo, é um acontecimento, e a própria obra que depois fica também são obras de arte interessantes, portanto, que poderiam nem precisar da performance, mas que a tiveram e muitas vezes foram gravadas. Isso é que é interessante em Yves Klein. Eles estão bastante documentados. Vamos ver aqui um bocadinho. O que é interessante é que, em vez de um pincel, é o próprio corpo. E, portanto, Yves Klein vale a pena explorarem. Eu deixo-vos aqui um dos exemplos, dos poucos exemplos em que não é tão explícito, porque tendo em conta o ensino em que estamos e as limitações de restrição de idades. Há outros vídeos, só que aparece maior nudez, então não nos é possível ver, mas neste caso este vídeo é muito interessante e dá para ver sem ferir suscetibilidades. Temos uma corrente a seguir que já está inserida na criação mais dita contemporânea, portanto que nos é ainda mais próxima, e começamos com a arte conceptual. A arte conceptual foi iniciada nos anos 60 do século XX, a mais importante, onde o que é mais importante é a ideia, é o conceito, daí conceptual, a concepção do objeto mais do que a realização enquanto obra acabada. Trago-vos um exemplo de René Magritte, ele tem vários exemplos destes,
que isto não é um cachimbo. Ceci n'est pas un pipe. Portanto, é uma obra de cariz nihilista. Nihilista é pessimista, de fim, sim, pessimista, enquadrada no surrealismo, mostra a negação, o caráter conceptual das árvores. Portanto, o que ele está a questionar é: eu representei um cachimbo, mas isto não é um cachimbo. E são algumas questões filosóficas, que é: o que é que realmente é o verdadeiro? É o cachimbo? É a ideia que nós temos de um cachimbo? Ou, por exemplo, a representação de um cachimbo também poderá ser tão verdadeira quanto o próprio cachimbo ou a nossa ideia de cachimbo? Isso são questões da cultura visual também, do signo e da filosofia da arte. São questões de maior profundidade, mas que os artistas questionam. Espera aí, o que é a arte? Tal como o dadaísmo já tinha começado a questionar, mas agora a arte conceptual, o conceito é que é importante, e ele então inverte essa questão e diz: isto não é um cachimbo. E coloca uma representação, uma pintura, o que não deixa de ser interessante. Vejam, óleo sobre tela. Isto é muito interessante. Há poucas pessoas a falar sobre isto, mas de facto os medium aqui utilizados continuam a ser os clássicos para fazerem questões contemporâneas. Isto é muito interessante. Para vos dar esta questão do que estava a falar, e que exemplifica muito bem, é o Joseph Kosuth, já vamos falar um bocadinho sobre a arte. Uma das obras mais paradigmáticas do autor, que vos trago aqui: 3 tipos de representação e 3 tipos de linguagem, apresentados de uma só vez. Não possui caráter estético ou expressividade, questionando o problema da comunicação, cadeira, fotografia e definição de cadeira. Portanto, temos uma fotografia de uma cadeira, temos uma cadeira e uma definição de uma cadeira. Qual destas é que é a obra? Para ele é o conjunto, que é questionarmos sobre o conceito. O que é a verdade? Portanto, já começamos a sair propriamente da representação, desde a invenção da fotografia, que já não temos necessidade de representação do real, e começamos a explorar outros domínios de representação, desde os impressionistas. Não é que esgotemos isso, podemos ter ido por um caminho ou outro qualquer, mas alguns artistas questionam-se e começam-se a questionar: mas afinal, o que é arte? E o que é que consideramos arte? Se calhar o conceito é suficiente. E a arte conceptual, que hoje pode ser algo um pouco criticada, vá, para não estar a dizer muito, um pouco criticada, porque depois é só o conceito e não há entendimento nenhum. E vejam bem, estamos na década de 60 e estes artistas, há 70, 80 anos, já se questionaram sobre isto tudo. E já colocaram o povo a pensar. Mas afinal, o que é a verdade? O que é a obra, não é? Ainda assim, nem tudo é mau e nem tudo é tão complicado. No meio destas reflexões todas, porque alguns artistas enverdaram pela reflexão, outros fazem-na ainda de forma mais ligada ao módulo 9. E temos um hiperrealismo, por exemplo, também desta década de 60 do século XX, consiste numa visão fotográfica da aproximação ao real. Eu trago-vos 2 obras. O Grand Hood, que é de 1930, que é o gótico americano, uma obra muito conhecida sobre a realidade da vida americana e o casal americano, e o que é que isso implica, o que é que isso significa, a própria arquitetura, a iconografia dos objetos, as roupas. E depois trago-vos uma obra dos anos 70 do Don Hedy, que é um hiperrealismo de carros americanos estacionados, no estacionamento privado. E, portanto, esta questão, ele podia ter realizado uma fotografia, mas não o fez. Decidiu fazer a representação na mesma. O que é que vocês acham sobre isto? Sobre estes fotorrealistas? E sobre estas questões do que é o real? Não é? E de representação e de repetição do real. Ainda assim continuamos. O hiperrealismo é muito interessante. Ainda hoje temos artistas a realizar hiperrealismo. Eu acho sempre fascinante. A nova figuração. Esta nova figuração, eu gosto muito desta nova figuração porque nos traz algumas questões. Para além, traz-nos a Paula Rego, que é um símbolo, que é uma referência a nível internacional. E como é que ela mudou o mundo da arte, são questões que podemos explorar num outro vídeo, sobre estas novas questões de figuração. Mas também temos um artista interessante, que é o Lucian Freud, com o retrato também do artista descansando. Lucian Freud, para vos dar uma ideia, era o neto de Sigmund Freud, da psicanálise, também já vimos ao longo destes vídeos, que nos traz, e vejam bem, continuamos sempre com o mesmo tipo de medium, portanto, óleo sobre tela, ou acrílico sobre tela, ou sobre papel. E temos questões
como o sentido psicológico nesta nova figuração e o retrato que é da sociedade. Continuamos nestas questões. Ainda assim, temos muitas vanguardas a acontecerem ao mesmo tempo, tal como acontecia no módulo 9, tínhamos muitas, enverdavam por inúmeros caminhos, portanto, uma floresta que depois abre para inúmeros caminhos, tudo a acontecer ao mesmo tempo, e que se volta a complicar. Porque saímos de um abstracionismo do módulo 9 e mesmo assim conseguimos quase acabar estas questões, quase, porque ainda temos a pintura na atualidade, mas acabar estas questões numa abstração pós-pictórica. O que é o pictórico? Portanto, é uma pintura. E o que é o pós-pictórico? O que é para além disso? E, portanto, uma obra, por exemplo, do Frank Stella, que ele explora muito bem estas questões do abstracionismo pós-pictórico, em que não tem propriamente um formato normalizado da pintura, da pictórico, mas que explora estas dimensões de abstração. Portanto, é um movimento estritamente formal, nascido na América, no auge da pop art, vejam bem, não é? Daquela que nós já falámos ainda neste vídeo. É uma linguagem expressiva marcada por frieza e impessoalidade, arte estruturalista. Portanto, questões da estrutura, e é na estrutura que se transmite o que se quer. Por exemplo, são obras de apreciação, digamos assim. Não há aqui um cariz de crítico, a não ser criticar e questionar a própria arte. Não é? Estamos sempre aqui a batalhar neste módulo 10. Temos ainda uma arte povera, era assim, porque é italiano, na década de 60 ainda também, que se traduz para arte pobre, que é bastante simples, são atividades diversas, mas com um ponto em comum. Utilizam materiais pobres, usados, desgastados ou poucos usuais. O Pino Pascali é um dos principais, é assim um que arrancou mais com estas questões da arte pobre. Trappola, por exemplo, que já são quase dos domínios da escultura, é provável que vocês também vejam este slide no campo expandido. E por último, a pintura na atualidade. Esta pintura na atualidade é quase como se fosse os limites do vosso programa. Portanto, vejam bem, eu trago-vos obras de Francesco Clemente, um italiano, e de Jean-Michel Basquiat. Basquiat está muito na moda, não é? Entrou agora de repente na moda. São movimentos artísticos e percursos individuais dos artistas que se multiplicam. Ainda assim, 3 grandes vias são a abstração, a arte conceptual e a figuração. Portanto, como vêem, figuração ou a abstração e figuração, no Basquiat também. E estas grandes últimas correntes que nós vemos no vosso programa fecham-se assim. Espero que tenha sido uma síntese útil. Iremos ver estes vídeos presencialmente. De qualquer forma, para aqueles que só veem este vídeo, vou deixar os links. Explorem também os vídeos completos daquelas performances que estivemos aqui a falar. E até uma próxima aula. E até um próximo vídeo. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com a nossa História da Cultura e das Artes, módulo 10. E hoje o tema que eu vos trago para esta aula é não escultura, mas o campo expandido. Podemos dizer da escultura, tal como a escultura no campo expandido, como referência a Rosalind Krauss, uma teórica que avançou com estas questões em 1979, e disse: a escultura já não se limita a estas formas, que são todas as formas que nós tivemos a ver até ao módulo 9, mas é muito mais do que isso, expande-se, atravessa limites como o espaço público, ou os edifícios, a arquitetura. Portanto, é algo que já não se consegue definir tanto como escultura, porque a definição de escultura, apesar de tudo, é um pouco limitativa. Mais uma vez, daí a razão que termos alguns cursos que chamam artes plásticas e não propriamente pintura e escultura, porque já estamos em terrenos híbridos. Não quer dizer que esses cursos de pintura e escultura não avancem por terrenos híbridos, mas cada vez faz mais sentido as artes plásticas em si, um artista que seja um artista plástico, quando ele explora este tipo de caminhos que vamos ver aqui. Portanto, deixo-vos a referência, Rosalind Krauss, se quiserem ler, é um texto curto, muito interessante sobre estas questões. E voltamos um bocadinho, vamos ver penso que seja aqui uma das obras repetidas. A arte cinética, por exemplo, é um bom ponto de partida. É um ponto de partida em Alexander Calder e é uma espécie de escultura, não é? Que tem movimento, daí cinética, de cinetismo, de movimento, e algumas até têm som. Por exemplo, vamos ter
esculturas, eu estou a usar o termo para vos dar uma referência àquilo que tivemos a ver nos módulos anteriores, que é a escultura com movimento ou a escultura que emite som, etc. Portanto, temos este tipo de obras na arte cinética. Depois avançamos e aqui voltamos a ter a nossa arte conceptual. É exatamente o mesmo slide, que é para vos contextualizar, que são as questões a ideia, o conceito que se quer transmitir é mais importante do que a obra em si, por exemplo, não é? E o que diz é uma das obras mais paradigmáticas deste autor, que é o Joseph Kosuth, três tipos de representação e 3 tipos de linguagem apresentados de uma só vez, não possui caráter estético ou expressividade, questionando o problema da comunicação, cadeira, fotografia e definição da cadeira. Portanto, temos a fotografia, a cadeira e a definição da cadeira, e temos 3 médios diferentes, temos 3 tipologias de linguagem diferente, temos uma de fotografia, se calhar mais enquadrada na pintura, muitas pessoas enquadram a fotografia na pintura, temos uma cadeira objeto em si, um objeto, por exemplo, estético, vamos enquadrá-lo assim, já na escultura, porque é tridimensional, digamos assim, e uma definição literária, portanto, uma definição que nós dizemos um significado, desses 2 significantes, que são a fotografia e a cadeira em si. Portanto, temos o signo, portanto, temos uma espécie de interpretação do signo e do que é uma cadeira. E aqui, Kosuth está a explorar o que é considerado arte, se é uma fotografia, se é a própria cadeira, se é a definição da cadeira. Portanto, é interessante estes questionamentos da arte conceptual, que vão poder abrir caminho para tudo o que nós temos agora na arte contemporânea. Temos a land art, aqui é que já começamos a ter novidade, que são as questões, manifestação artística ligada às preocupações ecológicas, questionando a obra de arte como objeto comercial, esgota-se no ato de realização, permanecendo somente os registros de planificação do autor, registros fotográficos, fílmicos, digitais ou outros. É semelhante a uma performance, mas é uma performance no terreno, portanto, na natureza, uma alteração da natureza que se relaciona com as preocupações ecológicas. Temos um primeiro, que é o Robert Smithson, que é assim o mais conhecido, que é esta espiral. Vejam a data, 1970, em que há esta transformação e, de certa forma, abre-se um caminho para a land art. Mas eu trago-vos aqui ainda um casal, que são os Christo e Jean-Claude, tiveram esta performance no Japão, também cá está eu a dizer performance ambiental, esta alteração do ambiente no Japão, mas também depois repetiram nos Estados Unidos. É uma intervenção na paisagem em grandes espaços naturais. Vejam bem, os chapéus, não é? O guarda-sol, como eles lhe chamam, aqui pela paisagem inteira, mesmo aqueles montes mais ao fundo no horizonte também o têm. Portanto, vejam a dimensão da intervenção desta obra. Depois temos o que começamos a ter enquadrada ainda, não sei porque é que está enquadrada na minimal art, mas eu vou respeitar enquadrada na minimal art, deixem-me confirmar, 35 exatamente, está enquadrada na minimal art. Eu penso que isso seja mais instalação, mas vamos respeitar o que o vosso manual diz, porque está de acordo com o programa. Um termo cunhado por Richard Ullman, portanto o termo minimal art, portanto arte minimalista, digamos assim, para os alunos que da conservação e restauro é mais a intervenção mínima, portanto é por aí, é mesmo o mínimo, o que é que nós podemos fazer em termos de arte. Inicia-se em 1965, à forma de arte que apelou a necessidade de recorrer aos elementos básicos e essenciais da matéria plástica. Portanto, temos aqui um Richard Serra com umas barras, com uma instalação de metal, portanto, com manipulação para dar a entender que estão quase a cair, esta questão da leveza-peso também. Isto está muito relacionado com o Rosalind Krauss, é muito dado como um exemplo no campo expandido, este campo expandido híbrido, em que as pessoas podem atravessar e caminhar e explorar estes terrenos de metal, o qual estão a ver dentro de um espaço. Também tem ao ar livre. Richard Serra tem muita obra. Mas a minimal art que é mais interessante e que eu acho que realmente é mais exemplo disso do que Richard Serra, que se enquadra mais numa espécie de instalação, é Donald Judd. Por exemplo, com estes vidros, despreza a figuração, portanto, a minimal art, com efeito impessoal devido ao uso de materiais industriais. Portanto, isto são blocos de vidro que são colocados paralelamente em altura. Portanto, isto é que é, para mim, dá um bom exemplo de minimal art, arte mínima, colocada e instalada naquele espaço, pronta para ser apreciada. Depois eu trago aqui uma que também está enquadrada na minimal art,
pronto, não vou voltar a questionar, que é um espaço embrulhado, ou seja, é este casal, novamente os do guarda-sol, que vão embrulhar, eu vou passar o vídeo, vão criar um projeto que é um edifício, imaginem um edifício real, num espaço real, e eles vão embrulhar esse edifício, considerando minimal art, é um espaço de intervenção, é uma intervenção, não ficou lá, claro. São 100 mil metros quadrados, e durante 2 semanas este casal, está aqui o Cristo, penso que a mulher já tenha falecido. Portanto, temos aqui o modelo do espaço, que é, se não estou em erro, o Parlamento alemão em Berlim, é um espaço, é este aqui, é este espaço. E eles têm o projeto, estão a ver, vão embrulhar com o tecido. E, portanto, aqui está. É um edifício real, embrulhado. E, portanto, uma intervenção espetacular, claro que chamou imensa atenção. Portanto, uma questão de expressão artística, de intervenção, esta questão de magnitude, que é um bocadinho contraditória com o minimal art, arte minimalista, mas depois embrulha um edifício inteiro. Portanto, vejam bem a contradição em conceitos. Temos também uma instalação, que é Voltar a Fugir de Hannover. Vamos ver só um bocadinho. Portanto, imaginem chegarem a um espaço e está a ser projetado este vídeo. Claro que isto tem som. Portanto, isto é uma instalação. Depois temos o Martin Kimperberger, que realizava este tipo de instalações num espaço quase, não é bizarro, mas estranho, colocava objetos completamente diferentes, alguns com uma certa temática, mas depois, por exemplo, coloca este chão de jogo de futebol para crianças, e as pessoas poderiam andar, o objetivo era que poderiam andar. Agora sabemos que os museus têm muito mais limitações, nós já não podemos tocar, isto já há alguns anos, não é da pandemia, que tem havido essa discussão até. E depois temos um autor muito interessante, Bruce Nauman, e nós temos obras dele no CCB. Temos um Smoke Rings enorme, que é uma peça ainda de escultura dele, mas ele também tem a instalação. E a obra mais interessante dele é a primeira que vai aqui aparecer, que já temos aqui um bocadinho do preview. Portanto, era aquele neon, vamos ver se conseguimos apanhar a imagem. Eu tenho que ter algum cuidado porque Bruce Nauman tem aqui muitas imagens. When he was at Davis, they gave graduate students studios, and the only directive from the faculty that you go into this room, what do? Well, you do whatever you do. He took it logically, which Bruce does. Whatever I do in this room is art, because I'm an artist. So he started doing those early black and white videos where he just puts himself in different positions. He's making sculpture with the least amount of material that he can make a sculpture with, which is saying, well, what I've got is my own body. I've got me. This is what I've got to work with. I met Bruce in the summer of 1968. He was doing a piece at the Whitney with his first wife and Bruce and me. Each of us were in a corner of the room. Basically for an hour we fell back against the wall and then came back up. I was very impressed that you could make a piece just with one action. What made it exciting was that there was a sense of playfulness. You know, the playfulness and that
sense of beginner's mind in art is what makes the magic happen. You know, not knowing everything. Somewhere about in the early 70s, Bruce relocated from Los Angeles to New Mexico. He likes to be at a distance. He's a loner in the studio, and he goes into the studio and sits and thinks. Drinks a lot of coffee. Bruce operates with artist block. Artist block is to him like gesso on a canvas is to a painter. That's the first thing you do. But there has to be a certain amount of faith that something will come. Probably the single most well-known work of Bruce is the spiral neon that says, "The true artist helps the world by revealing mystic truths." I think he's testing that idea. There's that old saying, "Oh, how do I know what I think until I..." Esta é a obra mais conhecida de Bruce Nauman e a que mais impacto teve, que é o verdadeiro artista ajuda o mundo revelando as verdades místicas. Portanto, esta realmente é a obra, se quisermos caracterizar Bruce Nauman, seria a escolha desta obra. E depois ele explorou muito mais campos até que parou e se isolou num rancho, digamos assim, um rancho americano. Mas deixou bastante obra ainda. Pronto, eu não posso mostrar muito mais porque há aqui algumas questões que limitam a porção do corpo humano e temos algumas restrições devido à idade dos alunos, mas há muita obra de Bruce Nauman neste questionamento e os neon ele ficou muito conhecido pelos neon, portanto ele teve uma abordagem pela escultura, depois pela instalação e tornou-se realmente um artista contemporâneo dos maiores nomes que há e Portugal felizmente tem na coleção Berardo. Tenho aqui mais uma obra de neon dele, que é uma experiência. A pessoa entra neste quarto e vários conceitos vão aparecendo com cores que têm significado, não é o significado das cores. Cada palavra tem uma cor e a pessoa coloca-se no centro do círculo sozinha, naquela sala, e as palavras vão aparecendo como vocês estão a ver. E é suposto vos dar a experiência desses conceitos que estão a aparecer. Pode ser dor, amor, tristeza. Vou-vos mostrar um bocadinho. Morte. Portanto, são estas. Portanto, prazer, vida, morte, amor. O que é excitante na arte contemporânea é a experiência, não é? A arte contemporânea em relação à arte que não é contemporânea, digamos assim, é esta quebra da apreciação, não é? Para usufruirmos em experiência. Portanto, é esse salto que nós damos para a experiência, que claro, depois quem experiencia a arte contemporânea com prazer, não é? Digamos assim, vamos usar os termos como eles são, claro, depois olha para a arte que não é contemporânea, não é? E tem que arranjar outros desafios que a tornem tão excitante quanto a arte contemporânea. Portanto, deixo-vos também uma, que é o hiperrealismo, que apesar de nós não termos aqui grandes exemplos no vosso manual, vale a pena, pelo menos deixar um, que é o Ron Mork, que é um artista, é assim, então é uma mistura, não vou estar a dizer escultor, porque isto é tudo um outro conceito, de hiperrealismo. O hiperrealismo surgiu na tela, não é? Na pintura, digamos assim, mas também estamos aqui num campo um bocadinho mais expandido, que são, por exemplo, estas cabeças ou figuras de enormes dimensões, mas com um realismo brutal. Portanto, cada cabelo foi colocado, cada pelo da sobrancelha, os poros da pele, a impressão digital da pele, tudo isto foi esculpido. E, portanto, dar uma ideia de hiperrealismo de grandes dimensões. Portanto, esta cabeça
provavelmente tem 4 metros ou 5 metros de largura, não é? Uma coisa muito grande instalada numa sala e que a pessoa tem um impacto enorme com uma cabeça humana gigante. Ou outras figuras que vocês forem explorar. Este artista tem coisas muito interessantes e com as pessoas vocês conseguem ter a comparação das dimensões. Espero que tenha sido útil esta síntese também. Aqui, atenção ao termo escultura, eu diria mais campo expandido, instalação, portanto daria outro tipo de significante a esta aula. Vou deixar como campo expandido no título, mas vocês já sabem, no outro tem a arte enquanto processo, que é mais ligada às telas, não é? À pintura em si, do que propriamente esta exploração já da expansão neste campo, que é para além da pintura. Espero que tenham gostado. Até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com a nossa História da Cultura e das Artes, módulo 10. Estamos quase a acabar. Hoje vamos falar um bocadinho de arquitetura. Uma aula difícil, uma aula que para vocês normalmente é mais fácil caminhando. E eu noto isso nas visitas de estudo, vocês caminhando e observarem edifícios completamente diferentes. É-vos mais fácil organizar as ideias do que propriamente através de uma aula. Por isso vou tentar dar outra vez, como sempre, o meu melhor nestas sínteses dos conceitos do vosso programa e do manual. Primeiro vou abrir as questões da escultura com o modernismo e o pós-modernismo. Portanto, atenção aos termos. Uma coisa é contemporâneo, outra coisa é moderno, outra coisa é modernismo e outra coisa é modernidade. São coisas completamente diferentes. Portanto, tenham atenção sempre aos conceitos como eles estão escritos, porque significam coisas diferentes, não é? Temos o modernismo, que é o que nós temos estado a ver no módulo 9, e agora vamos falar de um pós-modernismo, digamos assim. Portanto, o que é que está para além? Não lhe chamamos contemporâneo, os arquitetos preferem o termo pós-modernismo, já categorizar esta arquitetura destes tempos. Portanto, relembrando um bocadinho o módulo 9, simbolismo insinuado, é uma arquitetura conotativa, não é? Conotação, é um ornamento integrado, é estrutural, é uma arquitetura pura, subordinada a uma ideia principal. Pode ser também uma arquitetura específica, só entendida por especialistas, não é? Uma arquitetura revolucionária, não histórica e inovadora, e tecnologias progressistas, porque foi isso que aconteceu no módulo 9, não é? Foi a aplicação destas tecnologias. O que é que nós vamos ter neste módulo, então? Em vez de conotativo, vamos ter um simbolismo descritivo e denotativo. Em vez de termos um ornamento integrado, vamos ter um ornamento aplicado, portanto, decoração na superfície. Em vez de uma arquitetura pura, vamos ter uma arquitetura heterogénea. Vamos ter coisas muito diferentes. E aí vocês já vão ver. Subordinada a uma ideia principal, não. Emprega diferentes meios, e vocês vão ver isso. É cada arquiteto da arte de si. Não há propriamente correntes. Há correntes, mas depois eles dissipam-se todos por cada caminho. Em vez de uma arquitetura específica, vamos ter uma arquitetura comunicativa. Isto é muito interessante, tentar transmitir ideias, não é? Aberta à sociedade. Não é aquelas teorias que só os especialistas e grandes teóricos da arte compreendem. Agora vamos ter uma arquitetura virada para a sociedade e para transmitir linguagem a todos, não é só aos suprassumos. Em vez de uma arquitetura revolucionária, vamos ter uma arquitetura evolutiva, seguida de ideais históricos. Portanto, retomar essa história. Já não é um rompimento com o modernismo, não é? Chegamos ao modernismo, vamos romper com o que veio para trás e agora vamos retomar o que estava para trás e vamos assentar a poeira. Tecnologias progressistas, já não, passa a ser uma construção já comprovada e convencional. Porquê? Porque temos o módulo 9 todo, temos estas tecnologias progressistas já desenvolvidas nas décadas anteriores, como eu digo, assentar a poeira. E, portanto, comprovada, aquela que funcionou, aquela que não funcionou, qual é que se deu melhor, qual é que se estragou rapidamente ou que a sociedade não teve adesão, e agora vamos assentar até que temos a arquitetura de hoje, não é? Vamos começar com os neohistoricismos, estão a ver? Retomar da história, não é? Desenvolvida nos Estados Unidos e Inglaterra, recorre às raízes da arquitetura Vitrúvio e Paládio. Vejam bem, eles são arquitetos que foram a Vitrúvio. De lá. Módulo 2, não é módulo 8, não é módulo 7. Reposição da organização axial, da simetria, porque estavam
tínhamos ali formas orgânicas, porque vinham do módulo 8, não é? Com as artes novas e com aquelas coisas, e tínhamos uma arquitetura toda misturada, toda muito curva. Agora vamos ter simetria, vamos ter organização novamente, vamos ter colunas, outros elementos ligados à antiguidade. Isto não é uma pintura, isto é uma fotografia de algo que existe real, que é a Praça de Itália do Charles Moore em Nova Orleans, isto é difícil de dizer em português. Veja bem, é uma praça com elementos, porque é a Praça de Itália, com elementos da arquitetura relacionados com o Vitrúvio. Portanto, temos literalmente uma pessoa a expor a arquitetura de Vitrúvio em 1974. Portanto, vejam bem, né? Passaram 2 milénios e vamos retomar exatamente como era. Portanto, isto é logo, vamos começar por aqui. Alguém assentou a primeira pedra, foi Charles Moore. Vamos começar por aqui, pessoal. Vamos voltar atrás. E daí se desenvolveu. Temos um racionalismo pós-moderno. Estes são conceitos-chave que eu vos vou dando relacionado com esta evolução que vamos ver, ou estas linhas, ou estes arquitetos. Remonta a um racionalismo italiano dos anos 20 e 30, já do século XX. Portanto, ainda estamos em Itália, nós saímos muito de Itália, estão a ver? Portanto, que é as raízes da arte ocidental, sabemos disso. Grécia, Roma, não é? Marcam o Ocidente. A arquitetura do regime fascista de Mussolini, sim, porque a Itália nunca largou propriamente as suas raízes. Nasce um grupo 7, em Itália, e o construtivismo, o uso de formas geométricas simples e de repetição, negam o ornamento. Aquilo que vocês viram antes, aqui estas colunas, completamente de coisas da Roma Antiga, aqui nega-se. Portanto, vamos ficar-nos pelo essencial, que é uma fachada, claro, com uma conotação realmente axial, de simetria, vitruviana, não é? Com uma grande organização, é o Hotel Palácio do Aldo Rossi, em Fukuoka, no Japão. Veja bem, portanto, tem alguns elementos que faz lembrar o Japão, mas de facto o que ele está a remontar é quase um templo romano. Não é? Aqui o design, estão a ver? E depois com uma grande organização, isto é um hotel. E começamos a ter este tipo de arquitetura que tem sempre influências, mas que se assenta no seu tempo. Não vamos retomar exatamente os tempos romanos, mas vamos fazê-lo de forma moderna, não é? Pós-moderna. Uma pós-modernidade individual é uma rejeição do modernismo, portanto, do módulo 9, não, isso não. E seguem linguagens pessoais, cá está, cada arquiteto depois vai pelo seu próprio caminho, e é isso que temos a arquitetura de hoje. Quando vocês dizem Cisa Vieira, Souto Moura, portanto, estão a lançar à parede linhas de linguagens pessoais, arquitetos específicos, vocês não estão a falar de uma corrente. Refletindo a heterogeneidade de influências, elementos historicistas com caráter lúdico, não é? Com caráter de gozo, de prazer, superfícies de vidro e telhados planos, é verdade, vamos ter muita superfície de vidro, preocupação com o contexto envolvente. Há esta preocupação ecológica, quase uma land art na arquitetura, não é? O Museu da Arte em 1970-74 de Darata e Isozaki, em Takasaki, no Japão, portanto o Japão vai desenvolver muito. Os anos 70 foram um ano de muito crescimento para o Japão, é aí que dá quase a viragem para o país que é hoje. E vejam bem, um Museu da Arte com estas colunas quase de módulo 9, mas já com uma linguagem nova, com estas cerâmicas cinzentas colocadas na parede exterior, portanto há um ar de azulejo exterior, que é também uma novidade. Vejam bem as superfícies de vidro aqui ao fundo, e portanto vamos ter linguagens muito próprias, por exemplo, de Arata. E depois vamos ter também quase uma quebra que se dá nos Estados Unidos. É muito interessante. Vemos o Japão a avançar a todo o vapor, claro, com influências do mundo inteiro. Estamos numa aldeia global, já demos isso no início deste módulo, por um modernismo tardio. O que é este modernismo tardio? E é interessante porque ele foi importante, tem alguns periódicos, mas não marcou assim tanto a arquitetura. É um acontecimento. O modernismo tardio, uma corrente iniciada nos finais dos anos 60, portanto, está às portas dos anos 70 das coisas que estivemos a ver, com a realização em Nova Iorque, portanto, voltamos para os Estados Unidos, a Conferência de Arquitetos para o Estudo do Meio Envolvente, portanto, esta preocupação com o meio envolvente, promovido pelo MoMA, em 1969, seguido pela exposição Five Architects, nasceria uma publicação periódica com o mesmo nome que ajudaria a difundir esta tendência. Portanto, uma tendência que, claro, os japoneses, em termos culturais, já têm uma grande preocupação ambiental, não é? Com a natureza, eles têm um enorme respeito pela natureza devido às raízes religiosas e culturais que têm. Mas o Ocidente em si não, é um bocadinho mais bruto nesse sentido, e, portanto,
esta conferência o que vai ajudar é a difundir estas preocupações com o meio envolvente. Do género, pessoal, não vamos fazer arquitetura como nos apetece, mas temos que respeitar um bocadinho o nosso planeta e a sociedade e o urbanismo, não é? A urbanização. O urbanismo, então, o modernismo tardio, os 20s Revival, portanto, o reviver dos anos 20, retomou os princípios da Bauhaus, cá está, neste período, mas adaptando aos novos contextos sociais e tecnológicos. Utiliza estruturas de aço com cofragem em madeira à vista, grandes superfícies de vidro, cá está outra vez, já deste modo, cá está deste módulo, e paredes brancas rebocadas. Portanto, temos um exemplo que é a Casa Hof, que é de Goldman e Associates, nos Estados Unidos, já de 1980, mas temos então esta espécie de Bauhaus, temos estes vidros, temos a forma dos cilindros, formas redondas com as formas retas, este contraste entre a altura e a horizontalidade, portanto, vamos retomar isto tudo. Mistura de formas cúbicas com cilíndricas, cá está, novamente, escadarias envidraçadas exteriores, sem preocupação social objetiva. Temos uma Einstein, uma casa Weinstein, acho que é assim. Temos a planta, estão a ver, completamente, isto tem muita influência da Bauhaus. Os vidros também, este contraste entre a altura e a horizontalidade e verticalidade, e depois estes pilares também que já vimos, não é? Do módulo anterior, as casas realizadas com esta altura para saírem do chão. Portanto, vamos ter este tipo de arquitetura. Passando isso à frente, este modernismo tardio que permaneceu em algumas décadas ainda, há pessoas que não se soltaram arquitetos que não se soltaram desse modernismo. Temos uma alta tecnologia, que é uma parte que eu gosto muito, vocês também normalmente acham muita piada, que é a exploração de novos materiais. É uma economia de meios, rapidez de construção, recorrendo à pré-fabricação, há um exibicionismo construtivo, já não sei, e um conceito, não é? E os resultados espetaculares ao nível da estética e criatividade realmente é. Temos o edifício Lois, em Londres, é literalmente isto parece que é tirado da ficção, não é? Da banda desenhada, futurismos, não é? Que é, no fundo, tem influências do futurismo, mas realmente é extraordinário deixar todo o metal, edifícios em metal, parece industriais, à vista. Mas o que vocês acham mais piada sempre é o Centro Pompidou, em Paris, que é, mais uma vez, esta alta tecnologia a funcionar. É um edifício com extremo funcionalismo, tem um impacto enorme no urbanismo, sem dúvida tem sempre um impacto enorme, é completamente contrastante com os outros edifícios que estão rebocados, a branco, são em pedra, né, à sua volta. Temos aqui um contraste, mas quando são edifícios específicos, como é o caso destes dois, não sei se é por ser a nossa geração, realmente já acha extraordinário, em vez de achar, em vez de ter um impacto negativo, tem um impacto positivo. Temos também os novos romantismos. Não deixa de ser interessante que há sempre realmente esta retoma, não é, de trás. A década de 70, inspirando-se na natureza orgânica e inorgânica, mas já com as questões sociais e ecológicas. Temos um Günter Dominic, temos 3 edifícios dele. Vejam bem, são novos materiais? São novos materiais? São formas orgânicas, não são edifícios retilíneos, verticalidade, horizontalidade das colunas, uma certa altura, uma organização. Não, vamos ter organismos, parecem quase carapaças, têm estas formas estranhas e que mesmo assim enquadram na malha urbana. E têm também questões ecológicas, como estão construídos, como funcionam, por exemplo, os testes que têm uma espécie de arrefecimento, o edifício ter uma ventilação que não justifique muito ar-condicionado, não é? Questões elétricas, tentar aproveitar a luz natural para evitar os gastos da energia artificial, não é? Da iluminação artificial, tudo isso. Portanto, estes edifícios vão pensar nisso tudo, até na orientação em questão. Também com este espírito romântico, mas agora da ruína, não é? O aspecto de ruína assim de John Ruskin, não é? Através das fraturas e fendas abertas procuram um choque emocional. E nos Estados Unidos temos vários edifícios do Grupo 7. Temos um Arden Fair Shopping Center na Califórnia, vejam bem, 77, que é literalmente um edifício em que tiraram um pedaço, um canto, e esse canto é a entrada. Vejam bem o impacto que esta imagem tem, então aqui a pessoa. É muito interessante esta questão da ruína e de voltar a explorar esta questão da ruína do século XIX. Temos uma nova modernidade, então, que são estes edifícios mais espetaculares, não é? Digamos assim, mais contemporâneos, espetaculares. Uma tendência mais recente e com fortes eixos de inovação e experimentação. Aqui continuamos a ter
questões sociais, ecológicas, da malha urbana, mas mesmo assim, por exemplo, os arquitetos já não se limitam às questões da malha urbana, do impacto, eles exploram, eles vão experimentar, mas muita atenção às partes ecológicas e cada vez mais, portanto, o funcionalismo do edifício para evitar determinados gastos que prejudicam o próprio ambiente. Temos o Experience Music Project em Seattle, Washington, do Frank Gehry. O Frank Gehry é um arquiteto que explora imenso esta questão da nova modernidade. Vejam bem este edifício, não é preciso ter grandes palavras, as questões das cores, a orgânica, o funcionamento, o enquadramento, não é? E vamos continuar para a Sydney Opera House, que é do John Hudson. O Frank Gehry, o arquiteto que vimos mesmo agora, não é, daquele edifício, afirmava que o Hudson construiu um edifício muito à frente do seu tempo, muito à frente da tecnologia disponível, um edifício que mudou a imagem de um país inteiro. E é, de facto, incrível como a Austrália, se vocês procurarem a Austrália, o símbolo da Austrália é o Sydney Opera House. Na altura que foi edificado, em 1973, este edifício só não teve um impacto brutal. Claro que sofreram muitas críticas, mas a maior parte foram positivas. Um funcionamento que, em termos de acústica, era o mais inovador. É claro que depois de 73 já se construiu muita arquitetura e, portanto, temos edifícios com ainda melhor acústica. Mas, na altura, se eu não estou em erro, pelo menos durante 20 anos, este edifício foi considerado dos melhores edifícios com a melhor acústica. O edifício com a melhor acústica. Portanto, vejam bem, está aqui colocado no mar, portanto, a flutuar praticamente, faz um efeito quase de caravela, não é cascas de laranja, não é? Parece que parece que se desconstrói, não é? Um bocadinho numa perspectiva desconstrutivista. É muito interessante, é um edifício extremamente interessante por dentro e por fora, como vocês costumam ver depois na aula presencial. O World Trade Center é a última que nós acabamos, que realmente e nunca fez tanto sentido, até porque estamos em setembro, e se calhar até lançamos este vídeo nesse dia, seria interessante. Foi um projeto de Daniel Lapskin, não sei se conhecem, portanto o evento, vocês normalmente já não conhecem. O 11 de setembro foi um atentado terrorista da Al-Qaeda, pelo menos é assim que está interpretado, da Al-Qaeda contra os Estados Unidos, e duas torres, chamadas as Torres Gêmeas, caíram, não é, nesse dia. Eu ainda me lembro perfeitamente de ver ao vivo os acontecimentos, e sobre esse edifício, teve um impacto enorme, ainda hoje tem na ordem mundial, este ataque terrorista, portanto deu para perceber que os Estados Unidos não eram assim tão intocáveis. Foi edificado um memorial, e o memorial não é somente estas duas cascatas, que têm esse simbolismo de queda, não é? Mas também de paz para as almas, e é um bocadinho isso que se queria transmitir. Temos também toda uma malha urbana à volta, estes edifícios aqui construídos à volta também fazem parte deste espaço, que relembram e que espelham, curiosamente, numa arquitetura pós-modernista, muito nova-iorquina, esta questão da altura envidraçada, que espelham esta área. Isto tudo tem conotações e tem significados, daí ser um Memorial Foundations, sim, fundações daqui do espaço, mas tudo isto também significa em relação a esse acontecimento que foi o 11 de setembro, como nós também costumamos ver, em mais pormenor, presencialmente. Deixo-vos então com isto, pesquisem o que é que aconteceu no 11 de setembro, vocês normalmente já não sabem, não têm conhecimento, pesquisem, vejam o que aconteceu, vale a pena, o impacto que teve. Normalmente nesta altura do ano saem muitos documentários e relembramos muito esses acontecimentos, pronto, é uma boa altura também para vocês familiarizarem com o acontecimento. E portanto deixo-vos com isto a parte da arquitetura. Espero que tenha sido útil e até uma próxima aula. Bem-vindos a mais uma aula, vamos continuar com a nossa História da Cultura e das Artes e vamos dar fim à nossa História da Cultura e das Artes, pelo menos nas sínteses principais. É provável que surjam agora mais vídeos de outros temas particulares de cada módulo, mas assim as grandes sínteses que percorremos, o vosso programa estão a terminar com este vídeo. E nada como acabar com a arte portuguesa contemporânea, claro. A arte portuguesa, que no vosso manual normalmente está muito limitada, eu aqui expandi um bocadinho e vamos ver e conhecer alguns autores interessantes. A arte portuguesa contemporânea. Até ao 25 de abril de 1974, vocês já conhecem essa data, Portugal manteve-se isolado com o peso da guerra colonial, com a censura e a polícia política controlava tudo. Já vimos algumas questões
deste parágrafo, no primeiro vídeo deste módulo, não é? Na parte do contexto. Portanto, deixei-vos aqui uma fotografia com o Salgueiro Maia e com os escravos, e o dia da Revolução, que simboliza ou que está relacionado com o dia da Revolução. A arte portuguesa contemporânea. Após a instauração da democracia, portanto, neste pós-25 de Abril, a arte tornou-se um veículo de crítica e construção. Criaram-se galerias e locais de exposição por todo o país, porque, como nós vimos a exposição do mundo português de 1940, até a arte ainda hoje serve muito para propaganda, não é? Boa ou má? Normalmente má. Uma espécie de lavagem cerebral que o povo recebe. Mas aqui não. Com a democracia vamos ter a criação de galerias e de locais de exposição que vai permitir ao próprio povo escolher o que é que quer ver e interpretar à sua maneira. Claro que a própria instituição tem as suas ideologias, já temos historiadores que têm explorado essas questões, e críticos, e, digamos, historiadores contemporâneos, que é sem dúvida verdade, mas ainda assim são espaços democráticos de democratização na arte. Portanto, é isso que nós vamos ver aqui. E se não fossem esses espaços, também muitos dos artistas que nós iríamos ver depois não tinham ficado nos manuais, digamos assim, falando assim preto no branco. Portanto, o Centro de Arte Moderna, criado em 1983, é um espaço interessante para a promoção de arte nacional e internacional, digamos assim, que ainda hoje funciona. O Museu da Arte Contemporânea de Serralves, também muito interessante, com uma arquitetura também muito interessante. Eles em si, os próprios edifícios, já são arte contemporânea, não é? A arte moderna é contemporânea e depois lá são instituições também que promovem a sua arte no interior. De 1996, não é? A Serralves. E, portanto, estes espaços vão nos promover esses diferentes artistas, sejam arquitetos, pintores ou escultores, portugueses. Portanto, temos um primeiro que é a arquitetura. Vamos começar pela arquitetura, porque o vosso manual, e eu gosto de seguir as ideias do manual para ser fácil para vocês, as sínteses e vocês ligarem com os conteúdos. Temos um teatro municipal de Almada, chamado Teatro Azul, de 2005, de Manuel Graça Dias. Vejam bem, é literalmente um teatro azul. Não há muito a dizer, é uma arquitetura muito moderna, mas também já estamos em 2005. Eu sei que em Portugal é sempre mais tardio, mas já estamos em 2005. Portanto, esta verticalidade, a horizontalidade de forma estranha, não é? É muito interessante, é um arquiteto muito interessante. Temos também o nosso Souto Moura, com a Casa Manuel de Oliveira, que era o nosso cineasta. Esta casa é de 1998, está no Porto, e vejam bem, faz lembrar câmaras, não é? De filmagens, não é? Estas saídas normalmente se grava, ou telas de exibição, não é? Portanto, temos esta dupla conotação muito interessante que Souto Moura vai explorar, não deixa de ser interessante. Depois temos o Cisa Vieira, assim, o outro grande. Temos um edifício do Pajubuk na Coreia do Sul. Vejam bem a planta, não é? Completamente entre orgânico e inorgânico, este contraste com grandes blocos, não é? Grandes blocos, e os vidros passam para baixo em vez de estarem em cima. O bloco, em vez de estar em baixo como base, está em cima. Portanto, este contraste é muito interessante. Também o edifício parece que flutua, não é? Estes blocos parece que estão a flutuar. Ainda assim, na arquitetura é muito limitativo. E não há indicação de mulheres arquitetas no vosso programa, mas ainda assim eu vou-vos avançar com uma ainda mais contemporânea, que é a Helena Vieira, que já está nos top 50 do mundo. Portanto, vale a pena aqui a sua menção, e deixo aqui a homenagem à nossa Helena Vieira. Vejam bem, esta é uma arquiteta da madeira, não é? Da utilização de madeira enquanto material orgânico, e madeira que normalmente não é tida como um fim, digamos assim, é tida como um meio para atingir um fim, seja da estrutura, por exemplo, a caixa pombalina, a gaiola pombalina, não é? Na arquitetura, mas ela é utilizada como um fim. É um bocadinho em inversão, como surgirem esculturas em gesso, quando o gesso era uma passagem para o bronze ou para a pedra, mas agora também na contemporânea o gesso em si também pode ser uma escultura que já no seu fim, não é? A finalização com o material em gesso, ou a pintura que o desenho, digamos assim, também é uma finalidade
e não um meio para atingir a pintura a óleo, aquela grande obra final. Portanto, aqui na arquitetura temos uma Helena Vieira que vai misturar estas questões do orgânico, as questões ambientais, ecológicas, e vejam bem, esta fotografia é extraordinária, são 2 edifícios, isto é em Lisboa, não é que esta arquitetura mais convencional, digamos assim, não é desta malha urbanística, e depois temos um edifício que tem madeira na sua fachada, é muito interessante, vejam só o efeito que isto faz, esta fotografia está fantástica. E os meus parabéns à Helena Vieira, por mim, ela entra sempre nos manuais. Na escultura, depois temos a escultura, é incrível como, eu não costumo criticar livros, mas a Porta Editora tem somente 2 páginas em que chega à pintura e só enumera, já nem, é que já nem descreve, a escultura ainda descreve, ainda diz alguma coisa, chega à pintura e enumerar artistas, é pena, acho que devíamos dar um bocadinho mais espaço. A escultura, a floresta, por exemplo, do Alberto Carneiro, é um dos nossos grandes escultores, vejam bem esta floresta em que temos os despilares de pedra e depois temos então os ramos em metal a sair, não é? Este é um jogo, não é? Criador de ambientes e forças telúricas da terra, não é? Dos materiais da terra, os materiais naturais, com manifestações de land art, portanto, colocação numa... Aqui a land art ficou, não é? Passou a monumento, não é? Passou a escultura pública. Ficou, permaneceu. Temos o nosso João Coutileiro, que faleceu este ano, que explorou estéticas figurativas. É um escultor da pedra, mármores e misturas de cores de pedra, que criam mistura de diferentes pedras que vão ter cores diferentes e assim ele pinta a escultura com essas diferentes pedras e tem efeitos. Este é o Sebastião, muito criticado, como sempre, isso critica-se sempre, mas que não deixa de ser uma obra característica do João Coutileiro. Temos várias, mas se estivéssemos aqui a dar sobre cada um, não seria uma síntese. Temos também o José Rodrigues, que começou pelo estilo abstrato e posteriormente desenvolveu mais a figuração. De facto, se vocês forem ver as primeiras, é completamente abstracionismo, mas depois, no final de carreira, já tem muitas figuras assim, com figuração. Por exemplo, um torso de mulher com asas, e vai explorar esta questão da leveza-peso e destas figuras que vão flutuar também. Depois com materiais, vejam bem o contraste, os materiais são muito importantes para os escultores e eles em si normalmente têm significação. Os metais, por exemplo, que depois flutuam. Temos os Sartos de Almeida, que curiosamente também não está no vosso manual, mas passando essa questão à frente, é um escultor extraordinário, não é? Também, como todos os outros. As portas de passagem que está no Campo Grande, na Alameda da Universidade, que em si tem um significado. Eu conheci Sartos de Almeida pessoalmente e explicou-me as definições, e eu vou explicar-vos também presencialmente, esta questão da visão quando nós estamos na Alameda e olhamos para baixo e um enquadramento destas figuras na malha urbana, não é? No horizonte urbano. Tudo isto tem significado. E é uma fusão entre arquitetura e design contemporâneo, não deixa de ser interessante. E está ligado ao conhecimento, daí também estar. Ela inicialmente não foi colocada aqui, ela depois foi transposta para aqui, a Alameda, e faz muito mais sentido em termos de significado da obra. Temos também o nosso Rui Chaves, Extinguish My Eyes, que é um escultor da leveza-peso, portanto, em Rosalind Krauss normalmente é dado como exemplo, muito como exemplo, cheio e vazio, leveza-peso, que é uma esfera metálica que flutua com estes cabos, com estas fitas metálicas, que dá a sensação de leveza, quando provavelmente pesa meia tonelada, ou 1 tonelada, não é? É extraordinário. Ele tem inúmeras obras, Rui Chaves realmente, são obras que se apreciam no espaço, não é? Quando nós chegamos e temos uma obra de Rui Chaves, e está, ou esteve, depende das pessoas da altura que vão ver este vídeo, em Sintra, não é? Da arte, daquela grande exposição da arte de Sintra. Quando vocês sobem as escadas e está lá mais uma obra destas, com uma base, parece um fumo, e depois uma esfera gigante a flutuar, é extraordinário, parece, dá um impacto realmente no espaço. Temos o Ângelo de Sousa, o nosso querido Ângelo de Sousa, que já explora as questões da pintura, mas numa dinâmica de escultura. Vejam bem, parece que é uma folha ou uma tela sem grade, vamos dizer assim, uma tela que pintou assim com cores, vamos dizer assim, mondrianas, e que depois a desdobrou e colocou em grandes dimensões uma escultura pública, portanto tornou-se um monumento.
É muito interessante este desdobramento das cores e da geometrização. Ângelo de Sousa tem muitas dessas obras e é interessante a questão da dimensão. Isso é quem é. Esta questão da experiência, nós temos nos nossos escultores também esta questão da experiência de usufruir a arte contemporânea. Temos também, em termos de pintura, eu arranquei logo com a Helena Almeida, que para mim é mais extraordinária. Eu arranquei logo na pintura, na arte portuguesa contemporânea, com a Helena Almeida. É uma obra que tem toda a sua obra tem significado, claro, toda a obra tem significado, dizer isto é um bocadinho redundante, mas um artista que explora o seu próprio corpo e o transmite numa dinâmica de espaço espaço da exploração do artista e o nosso espaço de usufruir estas obras. E este contraste, parece que o artista está preso, não é? E o que é que significa pintar, portanto, esta questão do clássico, não é? Para vocês entenderem, para vocês é mais fácil depois de empurrar, de afastar e voltar a repetir. E, portanto, uma artista da repetição e da exploração do que é o artista, ela critica e desenvolve inúmeras questões na sua arte. E Helena Almeida é extraordinária e vale a pena sempre revisitar Helena Almeida. Temos um Eduardo Batarda, vocês adoram Eduardo Batarda e ver as obras dele, quando o descobrem, que é ligado à pintura, um artista da arte portuguesa contemporânea, da banda desenhada ou do cartoon, com dinâmica já de obra de arte, não é? Que sai, a linguagem que transmite é através da própria figuração, não há balões, não é? De comunicação, mas que depois aos detalhes vocês perdem-se, principalmente quando vão ver ao vivo, também adoram sempre ver e descobrir o Batarda, e vale a pena pesquisarem mais obras dele para os vossos trabalhos, vocês costumam nos escolher muito. Temos uma Graça Moraes, estão a reparar, estou a tentar intercalar, não é? Entre mulheres, sexo masculino e sexo feminino, entre mulheres e homens. A Graça Moraes ligada ao neo-expressionismo, portanto, temos sempre uma vertente de figuração com um expressionismo de conotativo de imagem com muita significação. É uma mulher que transmite a força, que transmite os conceitos através do contraste de não ter tons, a ter tons fortes, como o vermelho, como é este caso. Toda a sua obra é uma exploração, é uma mulher muito interessante, que nós temos ainda da pintura da arte portuguesa contemporânea. Isto a nível de nomes que vos posso dar, mais relacionados com o vosso manual. Claro que nós temos muitas mulheres extraordinárias da arte portuguesa contemporânea ainda entre nós, felizmente. Para finalizar, Julião Sarmento também faleceu este ano, portanto temos aqui 2 baixas só nesta aula para este ano em que sai o vídeo. É um artista, é um pintor, é um artista que desenvolve inúmeras facetas da arte contemporânea. Há muitos que o descrevem como o artista da arte portuguesa contemporânea, portanto vejam bem o impacto que ele tem. Desenvolvimento das figuras, de mensagens, as questões sociais, o contar uma história, a figuração. Portanto, deixo-vos aqui alguns nomes, explorem, pesquisem. Eu sei que o vosso manual neste sentido é muito limitativo, mas temos a internet, é para isso que ela serve. E com isto vos deixo uma pequena síntese de alguns dos grandes nomes. Alguns são mesmo uma síntese enorme, poderia estar aqui 1 hora, mas já deixava de ser uma síntese. E com isto deixo-vos este último slide, agora sim que chegamos oficialmente aos grandes blocos de síntese. Agora vamos, como eu disse, vamos começar como já tenho dito, vamos começar a explorar agora pequenos temas. Vou deixar outras capas para não vos confundir. Estas capas sempre iguais são as que têm as grandes sínteses e outros pequenos vídeos dos módulos, se vocês quiserem explorar, vou sempre deixar em playlist também no YouTube. Espero que tenha sido útil estas sínteses. Eu vou agora acrescentando sempre um bocadinho mais. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Olhem para a frente, o futuro é para a frente. Parabéns por terem chegado até ao fim. Espero que corra tudo bem. E sempre que precisarem, voltem ao canal, ver alguma coisa, revisitar algum tema e até um próximo vídeo.